Muitas pessoas gostam de investir em fundos imobiliários no Brasil, gostam de investir em imóveis. E agora, com essa história toda de investimento no exterior, as pessoas, talvez você, tenha interesse também em investir em imóveis no exterior. Neste vídeo eu vou explicar a diferença que tem entre os fundos imobiliários brasileiros e os Real Estate Investment Trusts, que são os equivalentes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, certo? Internacionalmente também. Então, se você gosta deste conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu mostro como você monta uma carteira de aposentadoria global, passiva, diversificada e extremamente barata. Então já aproveita e me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e já dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Este vídeo é para esclarecer as principais dúvidas que as pessoas têm sobre os Real Estate Investment Trusts, os REITs, nos Estados Unidos e também os fundos imobiliários brasileiros. Então, qual é o sumário deste vídeo? Basicamente, quais são as diferenças entre os REITs e os FIIs, também qual é o mais vantajoso tributariamente falando, qual é o mais seguro, se é que a gente pode falar dessa forma, qual deles tende a crescer mais e qual paga mais dividendos. Cabe salientar que você sempre encontra uma exceção que paga mais, que é mais segura, que é menos segura, mas isso aqui é de maneira geral, de maneira agregada. Então, primeiro, quais são as principais diferenças? Vamos lá. Primeiro, os REITs, eles são como empresas, certo, nos Estados Unidos, e eles são obrigados a distribuir 90% do seu lucro apurado. No Brasil, os fundos imobiliários distribuem 95% do resultado caixa distribuído, o que é diferente dos REITs, porque os REITs podem ter um fluxo de caixa bem maior, mas se o lucro for pequeno, ele pode distribuir menos dinheiro, certo? Também os REITs nos Estados Unidos, 75% do patrimônio precisa ser investido em imóveis e 75% da receita precisa vir de imóveis. No Brasil não há esses percentuais definidos para fundos imobiliários, conforme a instrução da CVM, mas é necessário sim investir em direitos imobiliários, em direitos sobre imóveis. Os REITs precisam ter 100 acionistas no mínimo e os fundos imobiliários precisam ter 50 cotistas para isenção sobre a renda, certo? Para que haja o benefício tributário que a gente vai ver em seguida. Também é necessário que no mínimo 5 cotistas tenham um controle de 50% ou mais do capital, certo? Então não pode ter apenas 2 cotistas com 50% do capital. É necessário que tenha uma pulverização maior. No Brasil, somente em relação à isenção sobre a renda que nós veremos em seguida, é preciso ter um controle máximo de 10% do patrimônio do fundo na mão de um cotista para que ele possa ter esta isenção sobre a renda, certo? Também os REITs, eles são empresas, na realidade, eles não são fundos de investimento. Portanto, eles exigem uma diretoria, uma auditoria, uma série de controles que não existem hoje ainda nos fundos imobiliários brasileiros. Os fundos imobiliários são meramente geridos por um administrador, certo? Que é uma empresa, não é necessariamente um board, certo? Não é como se fosse um conselho de administração de uma empresa aberta, que ocorre sim em REITs. Também um ponto bem interessante sobre os REITs é que eles não pagam imposto corporativo, eles não pagam imposto na sua pessoa jurídica, certo? Então, eles distribuem o lucro e o lucro ele é tributado na pessoa física do americano, na pessoa física do brasileiro que vai receber o dividendo. No Brasil, não há o imposto sobre a renda, não há o imposto sobre a distribuição do dividendo, certo? Outra diferença muito grande é que os REITs, normalmente, eles são alavancados, eles têm dívida, isso é uma diferença gigantesca e, no meu ponto de vista, a principal diferença que existe entre os REITs e os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, normalmente, só têm o patrimônio do acionista, o patrimônio do cotista, que vem para dentro do fundo para compor o patrimônio total e investir nos imóveis. Nos Estados Unidos, como as taxas de juros são bem mais baixas, eles pegam emprestado no mercado dívida e, junto com o patrimônio dos sócios, eles compram imóveis, investem em imóveis, etc. Certo? Outro ponto que é importante salientar é que, no meu ponto de vista, os REITs têm melhor governança corporativa, tanto pelo histórico quanto pela classificação de empresas, certo? Inclusive entram em índices de ações de empresas, o que não ocorre nos fundos imobiliários, que ainda não têm uma governança corporativa consolidada. Então a gente já observa no mercado, infelizmente, algumas administrações de fundos imobiliários que não são muito honestas com seus cotistas, né? Fazem operações que não são totalmente em benefício dos cotistas. Outro ponto é que quando a
a gente observa as classificações entre fundos imobiliários e REITs, é praticamente equivalente, né? Existe os mortgage REITs, que são os REITs que se baseiam em crédito, assim como os fundos imobiliários de papel no Brasil. Também tem os equity REITs, que são os REITs que se baseiam em tijolo, no caso, né, em propriedades físicas de imóveis, e também os híbridos, assim como no Brasil, esta parte é equivalente. Outro ponto essencial, que é uma diferença grande, é que nos Estados Unidos existem 145 milhões de investidores em REITs, tanto de forma direta quanto também principalmente de forma indireta, através de fundos de pensão, etc. No Brasil existem 1 milhão de investidores diretos, certo? Então uma diferença bem grande. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 516 mil propriedades imóveis dentro do patrimônio de REITs, e no Brasil, dentro dos fundos imobiliários, são aproximadamente 656 propriedades. O valor de mercado dos REITs é praticamente 100 vezes maior do que o valor de mercado dos fundos imobiliários brasileiros, certo? Em dólares, a gente vê aqui 2,5 trilhões em REITs para REITs listados na Bolsa de Valores, e nos fundos imobiliários são 22 bilhões. Também existem 219 REITs no principal índice que mede aqui o desempenho do mercado de REITs, do desempenho do mercado imobiliário nos Estados Unidos. No Brasil, existem 282 fundos imobiliários listados na B3. No IFIX, que é o nosso parâmetro aí do mercado imobiliário de fundos imobiliários, existem aproximadamente 80 fundos imobiliários, certo? Outro ponto é que também os REITs nos Estados Unidos, eles entram nos índices de ações. Portanto, existem 32 REITs dentro do S&P 500, dentro do S&P 500, e não há fundos imobiliários no Ibovespa, porque fundos não são ações abertas, portanto não entram na classificação do Ibovespa. Quando a gente vê a diferença tributária nos REITs, conforme eu já falei, não há imposto corporativo, mas as distribuições para o acionista são tributadas sim. Nos Estados Unidos, em geral, são considerados dividendos não qualificados e, portanto, estão sujeitos à tabela progressiva americana, que vai de 10% a 37% da renda. No Brasil, essa distribuição é isenta e, mesmo que fosse tributada, seria de 0 a 27%. Portanto, uma tributação bem menor, é uma diferença bem grande para os fundos imobiliários brasileiros, bem positiva, certo? Mas quando você vende um REIT, pelo fato de você ser brasileiro e investir no exterior, você tem isenção do imposto sobre o ganho de capital se você vender até R$35 mil por mês, o que não acontece em fundos imobiliários, em que você sempre paga 20% sobre o ganho de capital, certo? Sobre o lucro que você teve entre o valor da cota no início e o valor da cota no momento da venda. Quando a gente vê qual é o mais seguro, né? Essa questão as pessoas perguntam, por isso que eu tenho que responder, mas é muito relativo e depende do tipo de REIT ou de fundo imobiliário. Por quê? Porque quando a gente observa que os tipos de REITs que existem, eles existem em uma diversificação muito maior do que no Brasil. Portanto, existem fundos imobiliários de saúde, de casas pré-fabricadas, de net lease. O que é net lease, que eu aqui marquei em vermelho? Este tipo de REIT, este tipo de ação imobiliária americana é o mais parecida com os nossos fundos imobiliários. Por quê? Porque, em regra, os fundos imobiliários, eles são um condomínio de pessoas que compra propriedades que são alugadas para terceiros, e estes terceiros é que fazem toda a manutenção. Eles apenas entregam o resultado do aluguel de forma líquida, sem que o fundo tenha que se preocupar com gastos recorrentes, etc. Isso a gente observa, por exemplo, em fundos de shoppings, em que o shopping pertence a um fundo imobiliário, mas toda a parte da gestão é feita por estas empresas de shoppings que existem no Brasil, como a Multiplan, o Iguatemi, etc. Certo? Então, no Brasil, o que existe basicamente são estes tipo net lease, em que há um aluguel praticamente líquido apenas entregue aqui ao REIT no caso. Depois existem diversos outros tipos de REITs em que é o próprio REIT, é a própria empresa que faz a gestão. E isso é uma diferença gigantesca, porque no Brasil o fundo só recebe o dinheiro de maneira líquida e depois repassa aos cotistas. Nos Estados Unidos é o REIT que faz a operação de cassinos, que faz a operação de casas de estudante, que faz a operação de data centers, de apartamentos mesmo residenciais, de torres de comunicação, de shopping centers industriais, de escritórios, etc. Então, são empresas de fato de manutenção e de gestão imobiliária. No Brasil,
equivalente a isso seria, por exemplo, empresas como Iguatemi, como BR Malls, que eles fazem a gestão conforme você já vê aqui na parte de shoppings no Brasil, certo? E aqui a gente vê também, tem uma diferença de risco, certo? Quando a gente vê esta coluna central, que mede a sensibilidade à atividade econômica, você vê que tem tipos de REITs muito mais sensíveis, como hotéis, como shoppings, por exemplo, como industriais, e outros tipos de REITs bem menos sensíveis a crises econômicas e a ciclos econômicos, como por exemplo os de net lease que nós falamos, depois os de saúde, obviamente, porque sempre há demanda por esse tipo de serviço. Agora, quando a gente observa também a sensibilidade a taxas de juros, você observa que os tipos de saúde e de net lease são bem mais sensíveis a taxas de juros, são bem mais sensíveis à política monetária do Banco Central daquele país, porque como eles são mais previsíveis, eles se comportam de maneira bem mais parecida com a renda fixa. E, inclusive, eu já havia mostrado um outro vídeo nesse canal que fundos imobiliários no Brasil se comportam, sim, de maneira como a renda fixa. Lógico que uma renda fixa bem arriscada e bem mais volátil, mas sim tem uma correlação muito próxima com os títulos públicos brasileiros, que são renda fixa por definição. Você poderia me perguntar, nossa, Otávio, como que nos Estados Unidos eu invisto em REITs parecidos com os nossos fundos imobiliários? Existe um ETF, que é um fundo que investe em vários REITs, que é especializado nesta parte de net lease. É o NETL, que só investe em REITs de net lease, no caso, equivalentes aos nossos fundos imobiliários. Existem 27 REITs aqui dentro e ele tem uma diversificação muito boa. Claro que tem uma concentração relativamente grande, mas só por ele você já consegue aí ter uma boa exposição. Outro ponto que é essencial fazer a diferença entre os fundos imobiliários brasileiros e os REITs é que os REITs têm endividamento. Então aqui você vê a relação de dívida sobre o total de ativos da maioria aqui dos setores de REITs nos Estados Unidos, que vão desde mais da metade do patrimônio do REIT sendo aí dívida, como na parte de shoppings regionais, até uma minoria de dívida, como na parte de self-storage, que são aqueles entrepostos em que as pessoas guardam as coisas, etc. Então você vê que tem uma quantidade muito grande de dívida, na maioria das vezes aqui próximo, na média, 37% do patrimônio dos REITs são dívida. E então isso é essencial que você entenda que você tem um risco maior pelo fato de você ter endividamento. Quando a gente vê também o próprio fluxo de caixa dos REITs, como que eles são pagos, eles não são pagos integralmente na forma de dividendos. Por quê? Porque eles também têm que pagar juros, obviamente, e eles têm uma carga maior, custos maiores por ser uma empresa e não ser um mero fundo, certo? Então você vê que sobre o caixa gerado, as distribuições são bem menores aí do que 90%, 100%, como nós observamos dos nossos fundos imobiliários. E também, ao longo do tempo, especialmente ao longo dos últimos 10 anos, houve uma redução das taxas de juros nos Estados Unidos e os REITs, eles passaram a ter uma capacidade maior de financiamento. Você vê aqui esta linha vermelha com a escala à esquerda, você vê que hoje aproximadamente só 20 a 25% do fluxo de caixa, do resultado operacional dos REITs, é destinado ao pagamento de juros das suas dívidas. Portanto, faz sim bastante sentido um REIT ele se endividar aí 30 a 40% do patrimônio total, se é para ele pagar só 20 a 25% do resultado operacional em forma de juros, porque ele vai estar gerando valor ao acionista e também é por isso que eles crescem mais. Conforme você vê aqui, REITs em geral conseguem crescer mais justamente por causa da alavancagem que eles conseguem se endividar. Os fundos imobiliários, em contrapartida, eles não se endividam, né, no Brasil e, portanto, para crescer eles dependem de uma habilidade extrema do gestor de conseguir fazer o timing de mercado, comprar imóveis no melhor momento mais barato, eventualmente vender mais caro, o que é extremamente difícil. A maioria dos fundos imobiliários não tem conseguido fazer esse tipo de entrega, certo? Inclusive, pelo contrário, conforme eu já falei, existem aí dúvidas sobre a boa governança corporativa de muitos fundos imobiliários e, portanto, não há demonstração de que fundos imobiliários cresçam aí acima da inflação dos imóveis de uma maneira sustentável, certo? Eles, claro, eles entregam resultado em forma de dividendos, mas não necessariamente através de crescimento da cota. E só para dar um exemplo para você, nos Estados Unidos, a inflação imobiliária foi de aproximadamente 87% nos últimos 20 anos, então se fosse
aí um fundo, se fosse uma empresa que meramente investe em imóveis para alocação, deveria crescer aproximadamente este valor das cotas. E existem exemplos de REITs que cresceram muito mais do que isso. Só para dar um exemplo para você, a gente observa aqui o REIT WPC, que ele é extremamente diversificado em operações de net lease, realmente bem diversificado mesmo, em entrepostos, varejo, administração pública até. Ele aluga prédios para administração pública na Espanha, não só nos Estados Unidos, hotéis, escolas, indústrias, centros de distribuição, e ele teve a sua cota, que se valorizou nos últimos 20 anos, em 309%, portanto muito acima da inflação média de imóveis nos Estados Unidos, mostrando que cotas sobem acima da inflação justamente por causa do crescimento e da alavancagem desses fundos. É lógico que ele não faz isso de graça, né? Tem um risco maior. E quando a gente observa aqui com o resultado dos dividendos, que é a linha vermelha, ele teria multiplicado o seu dinheiro por 14 vezes. Outro exemplo aqui é o LSI, que é só na parte mais de storage, né? Que são entrepostos, cresceu 500% a cota nos últimos 20 anos, bem acima da inflação imobiliária nos Estados Unidos. Outro exemplo, EMPW, que é de healthcare, que é de saúde, especialmente hospitais, 84% do fundo são hospitais. Este aqui cresceu somente a inflação, mas já é um crescimento razoável, aqui entregando 500% no total de 20 anos, de 15 anos aproximadamente. Outra dúvida recorrente é quem é que paga mais dividendo, né? Não tem como negar que, de maneira geral, fundos imobiliários brasileiros costumam pagar mais dividendos. Por quê? Também porque os REITs americanos, eles pagam juros, então sobra um pouco menos de dinheiro para pagar, para fazer as distribuições, e também eles são tributados quando você recebe em 30% na fonte, certo? Pelo fato de você ser estrangeiro. Aqui eu peguei os 10 maiores fundos imobiliários no Brasil por patrimônio, e você observa que a maioria deles tem um dividend yield ali próximo entre 5% e 6%, então 7%, 4%, 5%, os de shoppings têm uma redução agora neste ano, mas na média ficam aí de 5% a 6% líquido. Os REITs nos Estados Unidos possuem dividendos bem abaixo disso, na média aqui aproximadamente 3,2%, mas se você quiser, fizer questão, você encontra sim REITs que pagam bem mais do que esta média aqui, conforme eu mostrei, se isso é uma coisa que você fizer questão. Dando exemplo aqui, porque sempre tem pessoas que perguntam, né, será que existem REITs que pagam muito? Então eu vou dar um exemplo de um REIT de papel, que é de mortgage, né, que é de crédito imobiliário, e fazendo uma comparação com o VRTA11, que é um fundo brasileiro de papel também, você observa que a cota dele é sempre aproximadamente R$100, certo? Ele pagava aqui 1,3, 1,4 real por mês, o que é altíssimo, é praticamente 15% ao ano, na época daquela crise que tinha ali em 2015 e 2016, que a Selic estava alta, mas hoje ele já está pagando bem menos, certo? Porque ele é totalmente de papel, ele é totalmente de crédito, a cota fica constante conforme você observa aqui o valor patrimonial da cota, sempre próximo a R$100, e ele paga mais ou menos juros já considerando a inflação e já considerando o ganho aí pelo risco. Pegando um exemplo aqui dos REITs de mortgage, tá? De crédito imobiliário nos Estados Unidos que mais pagaram dividendo nos últimos 12 meses, você vê que eles também pagaram bastante, certo? Aqui entre 9% e 11%. É lógico que esses são os de maior risco, mas para mostrar para você que isto existe, tá? Mesmo você pagando 30% de imposto sobre isso, o seu líquido em dólares seria aproximadamente de 7%. Dando um exemplo para você, eu selecionei aqui o Apollo, que é o ARI, que ele é um REIT de crédito, certo? Ele é um REIT de papel, e você vê que ele tem 6,4 bilhões de dólares de patrimônio, certo? O portfólio total. Você vê que ele é diversificado não só em setores específicos, mas em vários, né? A parte de hotéis, escritórios, parte residencial, e também em vários países, como Reino Unido, Europa e também diversos estados americanos. Aqui são exemplos de operações de empréstimo, de crédito que foram efetuados com garantia destes imóveis. Então você vê que é muito parecido com a estrutura que existe no Brasil dos CRIs, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários, é muito parecido. Mas, como sempre existe risco, a pessoa não pode achar que vai ficar ganhando 10% em dólar para o resto da vida, porque isso aqui engloba risco. Quando você observa que o desempenho do papel nos últimos 10 anos, ele ficou constante, como é de se esperar para um fundo de papel, o próprio VRTA11, que é o Fundo Imobiliário Brasileiro, também fica constante, apenas entregando os cupons, entregando a dívida, e você vê que ele teve um desempenho muito bom aqui até o início de 2020, e agora teve uma reestruturação de algumas dívidas dele e teve uma queda bem significativa. Você não pode achar que no mercado você vai
vai ficar ganhando dinheiro quase em linha reta para cima, porque isso não existe. Você tem que entender que todo investimento que tem uma expectativa maior pode ter sim um risco maior, e é isso que aconteceu. Ele se mantinha constante até que teve uma queda bem significativa. Nos últimos 10 anos aqui ele cresceu 78% em dólares. Quando a gente vê exatamente a evolução do lucro líquido, você vê que o lucro líquido ele veio evoluindo e ele teve uma queda muito grande aqui justamente no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2020. Quando a gente pega este trecho aqui mostrando o demonstrativo de resultados deste REIT, você vê que eles falaram claramente que a companhia realizou uma perda pela venda de 3 dívidas que estavam aqui em reestruturação e também em relação a uma dívida de hotel. Então você vê que tudo corre bem até que não corre bem. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é risco, e o risco é justamente aquilo que você não vê. Você não vê um evento deste chegando, você só vê o lucro subindo e os juros sendo pagos a você, mas você tem que entender que o risco é justamente aquilo que você não está prevendo. Mostrando para você aqui o relatório do próprio VRTA11, que é o Fundo Imobiliário de Papel no Brasil, você vê que ele tem diversos empréstimos aqui efetuados a IGPM mais 10, IGPM mais 12, você vê que são rentabilidades muito significativas acima da inflação, e você não pode achar que isso aqui é de graça. Eu não estou falando que vai ter calote, eu estou apenas dizendo que a pessoa não pode achar que aquilo ali é de graça e que não há risco nenhum e que há uma segurança muito significativa, porque pode sim haver reestruturações de dívida e venda destes títulos de crédito com deságio, conforme aconteceu aqui no REIT ARI. E mostrando para você algumas alternativas para o investimento em fundos imobiliários globais, em REITs globais, existem 2 alternativas que no meu ponto de vista fazem bem mais sentido, que é o REIT e é o RWO. São 2 REITs que investem de maneira global, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro em REITs, certo? Então aqui você observa o REIT investe 2/3 nos Estados Unidos, o RWO investe 60% nos Estados Unidos, de maneira diversificada em outros países, em setores também aproximadamente aqui 15, 17% em varejo, depois a parte industrial e de escritórios 30%, parte residencial 15%, que no próprio Brasil tem bem pouco disso, poucos fundos imobiliários com locações direto para a parte residencial, e depois de saúde, hotéis e resorts, etc. Só mostrando aqui para você um exemplo do que o RWO investe. No Brasil, ele investe também, aqui o relatório de março de 2020, ele investia na BR Malls e na Multiplan, justamente porque são empresas que entram na categoria de REITs na realidade, né? Porque ele não investe em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários não são considerados REITs, não são considerados equivalentes ao que a gente observa no mundo. Então é este tipo de empreendimento que você estaria investindo se você investisse através destes ETFs globais. Então, fazendo um resumo para você aqui, quais as diferenças? Basicamente, REITs são empresas e fundos imobiliários são fundos, né? Uma estrutura bem mais enxuta. Qual é o mais vantajoso tributariamente? No meu ponto de vista, para crescimento, quem quer ficar no longuíssimo prazo, REITs podem fazer mais sentido porque eles tendem a crescer mais e isentar você do ganho de capital. Fundos imobiliários fazem mais sentido para aquelas pessoas que querem uma renda imediata. Qual é mais seguro? É difícil de dizer porque eles são muito diferentes, muito dispersos, certo? Mas fundos imobiliários não possuem dívida e os REITs eles são bem mais diversificados em termos geográficos, em termos de setores econômicos. Qual que tende a crescer mais? Claramente os REITs, conforme nós observamos ali, cresceram mais, alguns acima da inflação imobiliária americana. E qual paga mais dividendos? No geral, os nossos FIIs, os nossos fundos imobiliários, tendem sim a gerar uma maior renda líquida, mas se você fizer muita questão em procurar, você encontra REITs que também têm uma renda equivalente, certo? Então, esse é o conteúdo que eu queria passar para você, para esclarecer aí, de fato, as principais diferenças que existem entre REITs e fundos imobiliários. Se você investe em imóveis, coloca aqui nos comentários o que você achou, se você investe, se você não investe, compartilhe esse vídeo para quem gosta de investir em imóveis, para quem já investe em fundos imobiliários no Brasil e também precisa saber como funciona, de fato, a alternativa no exterior. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!